Então, aprendendo a jogar RPG de mesa? Está criando seus próprios personagens, todos incríveis, poderosos? Ainda não? Ainda não conseguiu pegar a manha para a criação de personagem? Nunca sabe em qual atributo colocar os seus pontos? Não sabe tecer aqueles combos mágicos maravilhosos que os seus colegas de mesa fazem? Acha que nunca vai aprender, que nunca vai ter jeito para isso e vai ter que passar o resto da vida pedindo para o narrador fazer a sua ficha? Não desanima não, hein? Todo mundo, quando inicia um novo jogo, uma nova atividade, tem dificuldades. Mas aqui no meu canal, nós temos uma playlist especialmente para você, que é um RPGista iniciante. E hoje nós vamos falar a respeito daqueles números que tiram a sua atenção durante a campanha, aqueles números que podem ser a diferença entre um grande personagem ou um personagem meramente tolerável. Os atributos. É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar o que são os atributos, né? E para que eles servem no RPG, o que eles representam e como você pode usá-los para tornar o seu personagem mais envolvente. Fica aí, que depois da vinheta eu volto. Oi, se você ainda não me conhece, eu sou Francinete Coutinho e você está no canal Fessora Nerd para mais um vídeo do quadro RPG para iniciantes. Nesse quadro, eu procuro tirar as principais dúvidas daqueles jogadores que estão iniciando no RPG, aquela pessoa que está interessado em contar história, virar narradores, mas que ainda estão muito novinhos no hobby, né? Podem vir aqui dar uma olhada nesses vídeos que com certeza vai ajudar bastante vocês. O quê? Caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG? Bom, RPG é a sigla de Roleplay Games, jogo de interpretação de personagens, jogo de interpretação de papéis. É um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para criar coletivamente uma aventura e viver essa aventura, tá? Então, nesse jogo normalmente existe um narrador e existe um grupo de amigos que irão interpretar personagens na história que aquele narrador irá narrar. Se você quer mais detalhes, dá uma olhadinha aqui no card, o primeiro vídeo dessa playlist e os vídeos subsequentes, onde eu explico passo a passo o que é RPG, o que são PCs, NPCs, né? Eu falo a respeito de ficha de personagem, o que é aventura, o que é campanha. Então, se é o seu primeiro vídeo aqui, depois desse vídeo, vai lá na playlist e vê os outros vídeos, porque com certeza vai te ajudar muito a compreender o que é RPG. Não, caiu de paraquedas, mas é exatamente o contrário. Você queria um RPG mais avançado, porque você já joga e você queria dicas, né, de cenários, de sistema, de aventura. Vai lá no outro card que tá aqui, porque lá tem outras playlists no meu canal, especialmente para a sua situação, onde eu ensino sistemas, cenários, onde a gente discute o RPG, a gente troca dicas, tá? Então não deixa de visitar o meu canal, porque você vai gostar muito do material de RPG que tem lá, tá bom? E também me segue, tá? Nas redes sociais, estão todas aí na descrição pra gente trocar, né, contatos e se conhecendo melhor. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito dos atributos, tá? Então, o que são atributos? Bom, se você já jogou RPG, é claro que você já viu uma ficha de personagem. Vou mostrar aqui do lado, tá? A ficha de personagem, ela é essa planilha que tá aparecendo aqui para vocês, onde a gente coloca as informações a respeito do seu personagem. Bom, gente, no RPG, como eu falei, existe um narrador, uma pessoa que é responsável por criar o enredo, ela é responsável por criar o cenário, ela é responsável por decidir qual ação pode acontecer, qual ação não pode acontecer, claro, com a ajuda de um sistema de regras. Ela é responsável por sanar conflitos entre jogadores na mesa, e essa pessoa é o narrador, tá certo? As outras pessoas que vão jogar,
como o próprio nome já diz, né, é um jogo, elas são os jogadores, né? E esses jogadores, para poder participar do jogo, eles precisam criar personagens, tá? Então, eles não vão receber um script com as falas, os pensamentos daquele personagem, não. Eles vão ter que criar tudo isso por conta própria, pela própria imaginação deles, tá? Eles vão ter que criar esses personagens. E para poder criar esses personagens, eles precisam seguir um conjunto de regras, né? Que normalmente fica num capítulo do livro de sistema chamado Criação de Personagens, né? Então, cada sistema ela tem uma forma própria de criar personagens, tá? Então, existem sistemas que o narrador dá uma quantidade de pontos e você distribui onde quer. Existem sistemas que são mais aleatórios, você joga uma determinada quantidade de dados para saber quantos pontos você vai ter para criar. Mas, enfim, em todo sistema você vai ter que criar esses personagens a partir desses pontos de personagem. E esses pontos de personagem, eles são como se fosse uma moeda que você vai usar para poder comprar aquilo que você quer para o seu personagem. Normalmente, né, o personagem ele tem características que elas custam um determinado valor, tá? Isso também varia muito de sistema para sistema, tá bom? Mas uma coisa assim que é bem básica é que a grande maioria dos sistemas elas usam números. Andou surgindo por aí uns sistemas não numéricos, tá? Algumas pessoas curtem, né? Outras não curtem, então essa é uma coisa bem pessoal de cada pessoa, né? Mas assim, cerca de 90%, eu acredito, uns 90% dos sistemas são numéricos. Você precisa distribuir números, valores numéricos. Por quê? Porque se você viu o meu vídeo anterior, né, onde eu falei sobre os dados de RPG, você viu o fator da aleatoriedade, que é quando o narrador ele utiliza dados, né, para simular eventos aleatórios, né, e normalmente isso fica melhor com a ideia quantitativa, né, a ideia de dados. Outra coisa para que os números são mais importantes também é na hora de você dizer quão bom um personagem é em relação ao outro. Eu sou mais forte que você é mais bonito do que eu, você é mais inteligente do que Beltrano. Então essa comparação ela fica melhor através de números. Também assim para definir danos, né, definir valor de ataque, né. Então quer dizer, existem infinitas maneiras de você utilizar números no RPG. E uma das maneiras é exatamente na hora da criação do personagem. Você vai utilizar números para dizer quão poderoso, quão inteligente é o seu personagem, tá? E aí quando você utiliza números, esses números eles podem ter várias naturezas e vários significados, tá? Podem serem atributos, né, que alguns sistemas chamam de características, né? Atributos e características na grande maioria dos sistema significa a mesma coisa, mas cuidado porque isso varia muito de sistema para sistema, tá? Pode haver sistema que não use o termo atributo, use o termo característica. Pode ter sistema que não use nem o termo característica, nem atributo, use outra palavra, mas está falando da mesma coisa, tá? Também existem as perícias, né? As perícias que alguns sistemas chamam de habilidades, olha aí, né? Já tem sistema que chama de habilidade os atributos, então cuidado que é uma confusão de nomes, mas pela natureza de cada um desses números é possível você reconhecer se aquilo é um atributo ou uma perícia, se aquilo é um poder, né? Se aquilo é um aprimoramento, tá certo? Então eu vou explicar aqui para você hoje, principalmente a respeito dos atributos, mas já vou dar uma pincelada nos outros também, tá? Para você não ficar meio perdido. Por exemplo, perícia é aquilo que você pode aprender, tá? Então, normalmente, perícias ou habilidades, alguns sistemas como o GURP chama de habilidade, tá bom? Perícias ou habilidade é aquilo que você pode aprender, né? Por exemplo, pintar, deixa eu ver, escrever, lutar,
bater, né? Esquivar, tá? Então tudo que você pode passar por um treinamento, um aprendizado é uma perícia, tá? Que alguns sistemas chamam de habilidade. E essas perícias, inclusive, elas podem ser universitárias, né? Ou podem simplesmente ser aquelas perícias que pai ensina para filho, tá? Isso aí são perícias. E normalmente essas perícias são representadas por números, tá? Existem também os poderes, né? Níveis de poderes, que também são representados por números, tá bom? E aí os poderes força, né? Força sobrenatural, voar, né? Quantos metros eu consigo, né? Eu consigo voar, pessoas eu consigo carregar, tá certo? Quantos minutos eu consigo ficar embaixo da água, né? Isso aí são os aprimoramentos, tá? Então não dá para confundir perícia com aprimoramento, são algo bem distintos e bem diferentes. Alguns sistemas chamam de aprimoramento, gente, mas pode ser chamado de poderes, talentos, tá? O D&D, o D20, ele chama de talentos, né? Então existem várias nomenclaturas, mas se você pegar a ideia da coisa, né? Perícia é algo que você pode aprender, tá? E no caso, o poder normalmente é algo inato, você nasce com ele, não é uma habilidade que você nasce com ele, ou que você adquire por algum motivo. Isso aí é um aprimoramento, é um poder, tá bom? Mas hoje nós vamos falar realmente sobre os atributos, né? A grande maioria dos sistemas, elas usam atributos na sua construção de personagem. Existe sistema que não usa atributo? Existe um outro sistema aí meio, né? Inovador, diferente, que eles usam só perícias, ou que eles usam apenas poderes, tá? Mas a grande maioria, a maioria esmagadora dos sistemas utiliza atributos, 3DT, Daimon, GURPS, Storyteller, D20, né? Então poderia passar aqui horas dando listas e mais listas, tá? De sistemas, né, que utilizam os atributos, tá? Não necessariamente com o nome atributo, né? Como eu falei, por exemplo, GURPS, GURPS dá outro nome, né? E o 3DT ele chama de características, né? Mas a essência é o mesmo. E aí, o que é o atributo? Gente, o atributo normalmente ele representa uma habilidade de espécie, tá? Então, todos os seres daquela espécie, eles terão os mesmos atributos. Vamos pegar como exemplo a espécie humana, né? Então, atributos para a espécie humana, né? Inteligência, força, né? Agilidade manual, a destreza, né? Então, cada sistema, ele seleciona uma determinada quantidade de atributos. Nem nisso eles são iguais, tá? Tem sistemas que tem 4 atributos, tem sistemas que tem 5, tem sistemas que tem 8, tá bom? Eu vou pegar aqui 3 sistemas para dar mais ou menos uma ideia para vocês, tá bom? Vou começar com um dos mais simples em questão de atributo. Questão de atributo, por favor, né? Se tiver algum veterano aí assistindo, não vão me cancelar, tá? Ele é simples em questão de atributos, que é o GURPS, tá? Embora o GURPS seja um dos sistemas mais complexos, né? Um dos sistemas mais bem trabalhado do RPG, né? Um sistema que cobre a maior quantidade, né, de situações, ele é bem simples na questão do atributo, ele só possui 4 atributos. Que é a força, né, a SX, a força, aí tem a destreza, né, a inteligência e o HT, que seria, no caso, a vitalidade, né. Então, normalmente, né, você tem esses 4 atributos, você vai ganhar uma quantidade de pontos e vai distribuir entre esses 4 atributos. E quanto mais você gastar, melhor você em relação aos outros seres da sua espécie. Então, se você gasta um grande valor, por exemplo, em IQ, em inteligência, você é mais inteligente do que os outros seres humanos. Se você gasta bastante em vitalidade, então você é mais saudável, você tem mais vitalidade do que os outros seres humanos, tá? Então, existe um valor base, né? Um valor mínimo que uma pessoa daquela espécie deve ter, né? E esses valores vai oscilando, você pode ser abaixo da média ou você pode ser acima da média. É claro que você é um herói, então
por definição, você tem que ser acima da média em algum dos atributos, né? Ou pelo menos assim, ficar na média em todos e ter algum poder lá, né? Que te ajude a superar isso aí, tá bom? Você vê, por exemplo, né? O Superman, não, o Superman não conta porque ele não é da espécie humana, né? Ele é um alienígena, né? Mas pegamos, por exemplo, o Hulk, né? O Hulk, ele é muito acima da força, né? Pegamos, por exemplo, o Lex Luthor, ele é muito acima na inteligência, né? O Batman também na inteligência, tá? Então você vai, o atributo, todos os seres daquela espécie possuem, mas possuem de nascimento em níveis diferentes. É isso que torna eles seres diferentes, tá? Porque se você pega um sistema que não tem atributo, aí você vai estar querendo dizer normalmente que todos os seres daquela espécie, de determinada espécie, eles têm a mesma força, a mesma inteligência, a mesma, né, vitalidade. Embora isso facilite até um pouco na hora de cálculo, pode até facilitar, não representa, não simula o que a gente vê no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia a gente vê pessoas que são mais atléticas, pessoas que têm assim, nunca adoece, parece assim que fez um pacto, né, com a divindade da saúde. A gente vê pessoas extremamente inteligentes, outras pessoas com QI lá não tão, né, tão bom. Então, quer dizer, varia muito dentro da própria espécie. E o atributo, ele vai representar isso no mundo da campanha, tá? Ele vai representar quão bom o seu personagem é. E outra, as perícias, né, que a gente viu que são aqueles valores de aprendizado, elas na grande maioria das vezes dependem dos atributos, elas variam de alguma forma desses atributos. Isso porque, por exemplo, se você tem um IQ, né, em GURPS, se você tem um IQ alto, você vai ter mais facilidade, por exemplo, em aprender uma língua estrangeira. Você vai ter mais facilidade, por exemplo, numa ciência. Já se você tem uma vitalidade muito baixa, né, você vai ter dificuldade, por exemplo, em esportes, né, vai ter dificuldade em combates, tá? Combates não, mas em esportes de esforço, né? Então veja que os atributos, eles estão diretamente relacionados com as perícias, né? Isso é muito legal porque você vai combinando esses números e criando situações e personagens bem diferenciados. Claro que eu falei que ia falar dos outros sistemas. O outro sistema que eu vou falar é o clássico dos clássicos, né? O sistema D20, que foi o primeiro sistema de RPG, né? O sistema do cenário Dungeons & Dragons, tá? E ele é até hoje um dos sistemas de atributos mais utilizados em todo o mundo. Existem muitos cenários que acharam assim tão perfeita a emulação dele que utilizam até hoje os seus atributos, né? E ele é composto de 6 atributos, tá? Força, né? Força, destreza, inteligência, percepção, sabedoria e carisma, tá? Então esses são os 6 atributos do sistema D20, né? Cada um deles relacionado com um aspecto, tá? Com um aspecto, né, do ser humano, com um aspecto da espécie a qual ele está dando origem, né? Por exemplo, a força, habilidade física, né? A destreza, capacidade manual, capacidade de combate, intelecto é a inteligência, carisma já é suas habilidades sociais, a sua capacidade de interagir socialmente com outros seres da sua espécie, a sabedoria, né, é a sua capacidade de perceber o ambiente ao seu redor, né, a sua capacidade de resistir, né, a controles mentais, né? Então essas aí são as 6, né, são as 6 atributos do sistema D20, tá? E assim como em GURPS, as perícias, né, que aqui, né, elas são divididas por grupos, tá, no sistema D20, mas elas dependem também dos atributos, tá? Então a maioria das perícias você ganha um bônus pelo atributo, né? Então se você tiver um bom valor em atributos, vai fazer com que as suas perícias naquele atributo
Bom, existe um outro sistema que é o sistema Diamond. Se você já esteve no meu canal, você sabe que eu particularmente gosto muito desse sistema, porque foi o sistema no qual eu comecei a jogar e a narrar. Ele é um sistema brasileiro, né? Assim como o 3DT e como outros sistemas aqui do Brasil, né? Ele é composto por 8 atributos, tá certo? Eu queria falar a respeito dos atributos também de Daimon, né? Você tem, no caso, os atributos de Daimon bem parecido com os atributos do sistema D20, mas com acréscimo de 2 atributos. Então, você tem a força, a constituição, assim como em D20, tá? Só que a destreza de D20, no caso em Daimon, ela é dividida, né? Você passa a ter a destreza e a agilidade. A destreza, ela passa a ser para tarefas manuais, tá certo? Aquilo que você faça com a mão, e a agilidade passa a ser para tarefas corporais, né? Que você faz com o corpo todo, como dançar, né? Lutar, né? Saltar, correr, tá? Então já temos aí uma a mais, né? Você tem a inteligência, tá? Você tem a divisão da sabedoria, né? Que em D20 na sabedoria passa a ser percepção, que é a sua capacidade de perceber as coisas ao seu redor, e passa a outra força de vontade, que é a sua capacidade de resistir, né? Ataques mentais, controles mentais, ou simplesmente resistir a pessoas tentando te intimidar ou te torturar, né? Então você tem aí a força de vontade, que é a segunda, né, a mais que surge no sistema Daimon. E você tem também o carisma, né, que assim como em D20, em Daimon, o carisma representa a sua capacidade social de interagir, de fazer amigos, de conhecer gente, de seduzir, tá? Então você tem aí as 8 características, os 8 atributos do sistema Daimon. Então veja que de um sistema para o outro muda muito o atributo, tá? Então, como falei, existem sistemas, né, com 3, 4, né? E sistemas até com 100 atributos, né? Existem alguns sistemas novos que estão surgindo sem atributos, né? A gente poderia citar como exemplo, por exemplo, o Fate. Ele não tem atributos, né? Nele, todo mundo joga 4 dados, que representaria o diferencial entre as pessoas, ou seja, o atributo ele existe, mas ele não é fixo, ele seria aleatório. E acrescenta-se valor pelas perícias e pelas outras habilidades dos personagens, tá? Então isso aí, gente, é uma questão de gosto, né? Algumas pessoas gostam de que tem atributos, algumas outras pessoas gostam que não tem atributo, prefere que seja só perícia, porque acha que atributo só serve para complicar. Então, quer dizer, vai muito do gosto de cada um. O interessante é você ir conhecendo vários tipos de cenário. Então, procure na internet, tá? Às vezes há locais grupos que compartilham, né? Vários grupos no Facebook compartilham material de RPG. Então, vá lendo, vá procurando, né? Conhecer os sistemas. Dê uma olhada nos meus vídeos, eu falo sobre vários sistemas, junto com meu marido Francisco. A gente tenta trazer vários sistemas para que você possa ficar conhecendo. Como eu falei, há sistemas com atributo, sistemas sem atributos e sistemas que só tem atributo, né? No caso do 3DT, ele é praticamente feito somente de atributo. Existe perícia em 3DT, eu vi no livro, existe perícia, mas as perícias em 3DT, elas são praticamente secundárias, porque os atributos por si só suprem todas as necessidades do personagem, tá? Então, muitos narradores reclamam disso, que as perícias de 3DT, elas não têm utilidade, né? Elas quase não têm utilidade, né? Então, você ter atributo, às vezes, vale mais a pena gastar no atributo do que na perícia. Então, você precisa conhecer o seu sistema, conhecer se aqueles atributos realmente têm um grande impacto, para você saber se você deve realmente gastar muito dinheiro nesses atributos. Outra coisa que você precisa é relacionar o seu atributo com o seu personagem, tá? Para alguns personagens é muito importante a inteligência. Se o seu personagem é um mago, ele precisa ter uma boa inteligência, né? Se o seu personagem é um guerreiro de ataque físico, ele precisa ter força, né? Precisa ter uma boa constituição e uma boa agilidade, tá certo? Então, dependendo do tipo de atributo que o seu sistema oferece e dependendo do tipo de personagem que você quer,
produzir, você vai unindo, né? Então não adianta assim você querer fazer um mago e gastar todos os seus pontos na força, porque o atributo força, ele não vai ajudar as perícias de mago. O atributo que vai aumentar e vai relacionar as perícias de mago, principalmente, pelo menos na grande maioria dos sistemas, é a inteligência, tá? Então o mago, ele é mais inteligência do que músculo. Já, por exemplo, o guerreiro, ele precisa de uma boa constituição, uma boa força, uma boa agilidade, tá? Então, a agilidade, no caso, ela é útil para todo mundo, porque ela também determina as iniciativas. Então, gente, esse negócio de atributo, como eu falei, depende muito do sistema que você quer jogar, tá bom? Depende muito do sistema que você vai jogar. Então procure saber com o seu narrador qual é o nome do seu sistema. Se ele tiver o livro e quiser lhe emprestar, peça emprestado, procure ler, procure entender como esses atributos se relacionam com as perícias, tá? Se eles influem diretamente nas perícias, ou se eles influem só no valor inicial da perícia, né? Então, tem alguns sistemas que, se você mexe no atributo, vai ter que mexer nas perícias tudinho de novo. Tem outros que não, aquele atributo só serve no início, depois nem adianta mais aumentar ponto no atributo, porque não vai modificar nada no seu personagem. Mas isso eu não posso dizer para você aqui, porque existe muitos sistemas, né? Que eu possa só te dar essa ideia de que o atributo, ele é algo que representa toda uma espécie, né? Todo um gênero de personagens, tá? Então, os atributos de um humano os valores dos atributos de um humano tem que ser diferente dos valores dos atributos, por exemplo, de um dragão, que tem que ser diferente dos valores de atributo, por exemplo, de um vampiro, tá? Então não tem como você dizer que o seu personagem humano tem a força igual à força de um dragão. O seu personagem anão, né, tem a mesma agilidade de por exemplo, de um elfo. Então, cada raça, ela é boa, cada espécie, ela é boa em uns atributos e ela é ruim em outros, tá? Então, de raça para raça, de espécie para espécie, isso vai variando dentro do RPG, tá bom? Então, só vai mesmo você dando uma olhadinha lá no livro, né? E tentando ver, e se você não gostar desse sistema, troca de sistema, vai conhecer outros sistemas, tá? Porque existe muito sistema legal e com certeza você vai encontrar um que consiga emular melhor aquilo que você deseja numa campanha de RPG, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou a entender o que são atributos, como eles existem dentro do RPG, o que eles representam e para que eles servem, curte aí, coloca um comentário embaixo, diz o que você achou. Se você discorda de algo que eu falei aqui, coloca aí também. Se tem algo que você não compreendeu, coloca, que eu vou tá respondendo com certeza, tirando as suas dúvidas, tá? E não deixa de dar uma olhada no link da nossa afiliada, tá? Que ela sempre tem uma promoção, em cada vídeo vem com um link de uma promoção, né? E pode ser algo que você esteja desejando comprar, adquirir no momento. E se isso for o caso, e se o preço estiver do seu agrado, compra aqui pelo meu link que você vai estar ajudando o meu canal. No mais é isso, né? Se você não for inscrito, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber outros vídeos como esse, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assim você ajuda outras pessoas a também aprenderem mais sobre o RPG. E só posso agradecer por ter ficado aqui comigo até o final. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!